Esse é o trabalho de análise das respostas do formulário dos pronomes da segunda pessoa, das alunas Sara Santos e Vitória Moraes. Bom, vamos começar falando então sobre os principais dados das pessoas que responderam nosso formulário. Basicamente, tivemos cerca de 12 respostas. 71,1% das pessoas nasceram em Xanxerê, 7,2% em Xaxim, 7,2% em Chapecó, 7,2% em Ponta Grossa e 7,2% em Vargião. Porém, apenas 36,9% reside em Xanxerê, 6,8% reside em Chapecó, 6,8% em Vargião, 22,3% em São Domingos e 27,2% em Xaxim. Nosso público foi 63,6% de homens e 36,4% de mulheres. 54,5% das pessoas tinham 15 anos, 27,3% 16, 9,1% 19 e 9,1% 14 anos. Seguindo adiante, temos a seguinte pergunta. Na sua opinião, o uso do voz ainda é relevante na comunicação moderna? Por quê? Bom, as primeiras respostas foram bem parecidas. Ambas falam que o uso do voz não é tão relevante hoje em dia, pois está sendo substituído pelo uso do você e do tu. Já a outra minoria fala que o uso do voz é de extrema relevância, pois está presente em contextos acadêmicos e históricos. Pergunta: você acha que há uma diferença de formalidade entre o tu e o você? Bom, como podemos observar, a grande maioria fala que sim, que há uma diferença brusca de formalidade entre os dois pronomes. Por exemplo, é considerado para as pessoas que o uso do tu é bem mais informal que o uso do você, em certas ocasiões. Pergunta: quando você fala com amigos próximos, qual pronome você costuma usar mais? O pronome tu ou você? Bom, como eu havia dito antes, o pronome tu é considerado mais informal que o pronome você. Ou seja, ele é usado tanto com conversas informais entre amigos, tanto com familiares. Na maioria das vezes, ele é usado com pessoas conhecidas, por ser considerado um termo mais informal. E o você é usado tanto com pessoas conhecidas quanto pessoas desconhecidas. E com base nas respostas coletadas, observamos uma divisão equilibrada entre o uso do pronome tu e do você. Ao falar com amigos próximos, houve uma leve preferência pelo uso do pronome tu, como eu havia dito. Como você aprendeu sobre a diferença entre o tu e o você? Foi algo ensinado na escola ou aprendido em casa com amigos? Nas primeiras respostas, falas sobre a diferença do tu e o você foram aprendidos principalmente através de experiências pessoais, em casa, com amigos e na escola. E há algo também que se aprende sozinha, ou seja, essa pergunta é bem ampla. A maioria das vezes é aprendido somente na escola ou sozinho. A próxima pergunta é: você utiliza mais o pronome tu ou você no seu dia a dia? 11,1% das pessoas responderam que usam mais o pronome tu e 22,2% respondeu que utiliza mais o pronome você. Porém, cerca de 66,7% das pessoas responderam que utilizam os dois. Como podemos ver no gráfico, as pessoas entrevistadas usam quase que parcialmente os dois pronomes, tendo uma pequena porcentagem, então, que usa um ou outro. Vamos ver, então, na próxima pergunta, se os mesmos utilizam esses verbos por uma diferença de formalidade. A próxima pergunta é: você se sente à vontade usando o pronome tu com pessoas que você não conhece bem? 40% das pessoas respondeu que não, 20% das pessoas respondeu que sim e 40% das pessoas respondeu que às vezes se sente confortável. Próxima pergunta: em que regiões ou contextos você percebe que o uso predominante do tu acontece? A maioria das pessoas respondeu que utiliza com familiares e amigos, mania, em conversas informais com amigos sobre eles. E uma pequena porcentagem falou que apenas em ambientes formais. Partindo um pouco, então,
Para outra parte da pergunta, em questão de regiões predominantes do uso do tu, foi afirmado, então, através das respostas, que o uso do tu é, sim, uma característica das pessoas do Sul. Vamos, então, para a conclusão. A análise das respostas mostra que a maioria das pessoas percebe uma diferença de formalidade entre o tu e você, com o tu sendo mais usado em contextos informais entre amigos próximos. A influência regional também é evidente, com o tu sendo mais comum no sul do Brasil. O aprendizado sobre o uso desses pronomes veio tanto da escola quanto das experiências pessoais, variando entre respondentes. As respostas indicam que a maioria considera o uso do vós irrelevante na comunicação moderna, pois foi amplamente substituído por você e vocês. O vós é visto como obsoleto e raramente usado, exceto em contextos específicos como literatura ou religião, onde ainda se mantém alguma relevância. Obrigado pela atenção.